Beleza. Ah, tá, e daí tu disse que não chegou em nada com essa conta que você fez. Porque nas alternativas não tem nada dizendo sobre velocidade. Então talvez esteja certo, mas não é o que as alternativas estão te perguntando, né? Sim. Então vamos ver. O raio da órbita do satélite depende do período de rotação do astro e da massa do satélite. Bem, você fez a conta aqui, viu que o raio depende da massa do satélite, né? Do Uhum. satélite não, na verdade, da massa do planeta, né? E É, da velocidade que tu lançou ele, né? Beleza. A massa e o do raio do astro e da massa do satélite. Não. Tá, algumas já dá pra excluir, né? Tipo, falou de sim. massa do satélite, a gente já vê que a princípio não tem nada a ver. Da massa e do período de rotação do astro. O raio depende da massa e do período de rotação do astro. E da massa e do raio do astro. Bem, aqui, apesar de eu ter pensado nisso aí, né, também, eu olhei para esse problema e já pensei nisso, eu lembrei também da lei de Kepler. Lembra da lei de Kepler? Sim. A lei de Kepler diz que os períodos estão ao quadrado, né? Estão Os relacionados raios com o ao raio ao cubo. quadrado, o raio ao cubo. Isso. E essa não pode ser a relação. Onde o R1 é tipo. É que, pô, não tem o raio do objeto, né? Tipo, então, talvez na lei de Kepler não sirva para esse caso, porque a gente não tem o raio do objeto. Só que ele falou alguma coisa sobre densidade, né? Ah, não, a Terra é densa, né? Distribuição homogênea de massa. Caramba, pergunta esquisita. Pior que eu nem marquei qual que é a verdadeira. Eu vou procurar aqui, Tá, não vai sabe? ser lei de Kepler. Vai ser aquilo que tu obteve. Só pode ser isso. É, qual que é o número dessa questão? Ou não é para fazer ele rodar. Eu acho que a É, questão talvez é essa. Talvez não seja igual à força centrípeta. Questão 64. Talvez não seja igual à força centrípeta. Talvez tu tenha que fazer em função só dele ficar parado, tipo, só dele sair da Terra. Então, tu poderia dizer que o mgh igual a mv quadrado sobre 2, onde o h é a altura da Terra, ou o raio dela, né? Alguma coisa assim. Talvez não tenha tem que usar um, exatamente gravitação. tem um lugar que fala que mesmo, a mesma coisa. Força centrípeta, força gravitacional, só que ele usa velocidade angular. E aí o raio fica ao cubo. Aí onde tem a velocidade angular, ele substitui por 2π sobre período ao quadrado. Então, ele usou velocidade angular. E Tem ele que usa. lembrar que a aceleração centrípeta é Não, m. Fala, o, o V, o V quadrado, o V é ômega é r. angular vezes R, né? Isso. Então é V Então, sobre R. mas, claro, daí o. É que ele tá falando de período, né? Agora faz sentido. Sim, Por quê? Porque período, né? Bem, período é igual ao contrário da frequência, né? sim. Como ômega é igual a 2πf, né? É, tudo bem, 2π sobre T daí. Que falou um monte de período e a gente não usou período em nenhum momento, né? Só poderia Aí eu ser alguma também coisa não com pensei, período. não conseguia sair da onde estava saindo esse período. Ah, tá. Então, beleza. Bem, agora tu sabe, né? Sim, sim, aí vai ficar 2. Bem, dá pra chegar lá naquela equação logo que tu chegou mesmo e trocar o V lá, né? Vou pegar isso aqui. Ah, sim. Nossa, o que eu fiz aqui? Aqui agora sim. Vou trocar o V direto aqui para não perder muito tempo. Meu Deus, tá complicado. Beleza. E o V é ômega R. Tem que sempre lembrar que o V é ômega R porque o ômega é uma velocidade sem unidade, tá bom? Sim. Então tu precisa multiplicar por metro para ela ter unidade. Então vai o R ao cubo para lá, né? Gm sobre ômega. Então tem a ver com o período, né? Porque frequência relaciona período. Uhum. E massa do Massa do astro. corpo. Isso. Como que eu consigo diferenciar quando é massa do corpo e massa do satélite? Porque aqui é a hora que tu cortou, né? Essa massa aqui é a massa do objeto que está sofrendo da força, que no caso é o Ah, tá. satélite.
Uhum. E aqui também. Tá, Então, entendi. português, depende dele. Tá. Uhum. Ok? Então, beleza. Ok. É, fácil até, né? A gente só precisou focar no que o problema estava pedindo. Eu falo isso e às vezes esqueço. Se a gente focar, é que ele está falando 1 milhão de vezes de período, Sim. tem que transformar essa velocidade em período. Beleza. Tem alguma lá que tu queira ver? Não, pode ser. Tem uma de. Pode ser a próxima, qualquer uma. Bom, vamos ver aqui. Gosto de quem vem com essas questões difíceis, porque às vezes eu fico o dia todo dando aula de fração para algumas pessoas, daí, meu É, eu Deus. fui ver no canal lá os vídeos, daí eu entendi quando tu me falou aquilo. Que mas é mais pro pessoal do fundamental? É, quando é coisinha de fração, cara, eu vou te falar a verdade. Mais gente da graduação tem problema com fração do que do fundamental. Sério? Eu tenho uma guria aqui que eu dou aula de engenharia pra ela, ela é engenheira, ela não sabe fazer soma de fração, cara. Eu fazer Nossa, nem soma, ela não sabe fazer eu a achei fração que equivalente, assim. eu achei que era. Mas daí quando tu tá em outro país, também? Tu dá aula em outro Sim, país, né? dou aula pra português, pra angolano, pra Sério? Que massa. chinês, Meu sim. Deus, mas Pra- espera, você fala chinês? aqui na China tem uma cidade que fala português. Ah, tá. É bem legal, também não sabia, mas lá tem uma cidade chamada Nossa. Macau, eles falam português lá. Ah, essa questão aí eu não consegui entender o que que ela queria. Vamos ver, nas ciências, tá, isso aí é física, né? Não é biologia. Sim, sim, é física. Muitas vezes se inicia o estudo de um problema fazendo uma aproximação simplificada. Um desses casos é o estudo do comportamento da membrana celular. Bem, me parece que a membrana vai funcionar como uma placa. É. Uhum. Excesso de íons positivos e negativos. A figura mostra a visão geral de uma célula, a analogia entre o modelo biológico e o modelo físico, qual corresponde a duas placas planas e paralelas, eletrizadas com cargas elétricas de tipos opostos. Com base no modelo, considere-se que o campo elétrico no interior da membrana celular tem sentido para, Ah, para onde? Tem sentido para, agora vem as opções. é a pergunta. Eu copiei 2 vezes a coisa. Eu tenho muito problema com esse negócio de campo elétrico, potencial elétrico e coisas elétricas. Por causa dos sentidos, né? Claro. Bem, a questão, eu acho, não sei se foi para ti que eu falei ontem, mas o negócio é o seguinte: quando tu tem uma partícula, ela gera um campo, Uhum. ok? Óbvio. Claro, não só partículas geram campos, placas também geram cilindros, esferas, tudo mais. Mas vamos pensar primeiramente na partícula. Ela gera um campo isotrópico, uma partícula, que é dado pela lei de Coulomb lá, por sinal. Aham. Essas coisas sempre chegam em 90 graus aqui, etc. A questão é o seguinte: quando a partícula é positiva, o campo vai para fora dela, Sim, converge, né? diverge, né? Ah, Divergir aí para fora, né? tá, converge pra dentro, né? É isso. Na negativa, converge, né? Vai em direção a ela. Então, olha só que coisa curiosa. Esse arranjo que eu fiz aqui, ele, vamos dizer assim, o campo elétrico, vamos dizer assim, nessa horizontal aqui é positivo, mesmo com a carga negativa. Por quê? Porque o campo elétrico aqui da carga negativa está apontando para a direita. Normalmente a gente considera para a direita positivo, né? Uhum. Então é isso. No caso, uma partícula, se eu fosse calcular o campo aqui, o campo seria para a direita, porque seria a soma desse vermelho com esse azul. Tá, entendi. Então é assim que funciona. Tem que ter isso em mente primeiro, tá? Que o campo, né, o sinal do campo, ele vai ser dado não pelo sinal da carga, mas sim pela direção dos vetores de campo, ok? Tá. É Uhum. diferente do potencial. O potencial é dado simplesmente pelo sinal da carga, mas campo não. Campo é direção e sentido, e Uhum. daí vai depender do que está apontando, para onde está apontando, etc. Dito tudo isso, vamos olhar a isso aqui, né? O campo ele não precisa de uma carga para existir, né? Diferente da força. Forças Uhum. só existem entre cargas, o campo existe por si só. Portanto, se a gente tem campos formados aqui por partículas positivas e negativas, né? Tu tá gerando um campo uniforme, tipo campo gravitacional. Sim. Ele é Uma constante, tá etc. indo. Oi? Não, uma tá indo e a outra tá indo pro outro lado, né? Os dois estão indo para a esquerda, né? Porque o campo que essas aqui criam, como eu acabei de te mostrar, convergem para negativa, certo? Vou em Aham. direção à negativa.
e os que surgem da positiva divergem para ela. Então tá Ah, todo mundo tá. apontando para a esquerda, sacou? Uhum. Só isso. Agora vamos ver, né, se fala alguma coisa além de Nossa. sentido, né? Fora da célula. Eu sabia que era intensidade constante, só que eu fiquei entre fora da célula e dentro da célula, mas agora Não, faz sentido. é só dentro. Sim. A gente cria um sistema desse para, tipo, às vezes emular a gravidade, né? O problema clássico que tem aí é colocar uma partícula dentro desse campo e deixá-la em equilíbrio. Daí tu Uhum. encontra a massa dela. Um jeito de fazer o teste da massa do elétron é isso. Tu coloca um aí e daí faz um campinho bem fraco para ele ficar flutuando, entendeu? Porque nesse caso a força elétrica tá igual à força peso, entende? Tá. A Uhum. força Sim. elétrica é a força elétrica num campo como esse, numa situação como essa, com placas paralelas, ela é constante. Então tu pode igualar a força peso da gravidade, se tu quiser, né? Dá para resolver um monte de problema assim. Tá, Daí entendi. vamos ver as opções. Dentro da célula, intensidade crescente, de fora para dentro. O que seria fora para dentro? Mas a intensidade não é crescente, né? A intensidade é constante. Então, não importa. A resposta é aí. Sim. Entendi. O que seria de fora para dentro? O campo só é dentro, não tem campo fora. Eu só tava entre essas duas mesmo, as duas últimas. Pode crer. Você deu uma olhada lá nos meus vídeos, então? Que Eu vergonha. cliquei num lá. Ah, tá. E aí, tipo, tava escrito frações e alguma coisa. Devia ser de criancinha, então. Acho que era, acho que era. Às vezes o pessoal me pede uns negócios aí que, meu Deus. Eu prefiro assim, né? Mais tranquilo, às vezes, mas às vezes dá vontade de um pouquinho de emoção, tipo contigo aqui. Dois cubos idênticos de aresta. Agora é matemáticas, né? Ou é física? Sim, é matemática. Tá bom, tá pedindo aí a área do triângulo de vértices PQR. É, Isso em preto foi eu que fiz, tá? Ele não deu nada disso. entendi. As continhas estão bem legais aqui, tudo teorema de Pitágoras. Bem, parece, né? Pelo menos. Daí tu usou uma conta aqui que eu não. Não, eu não Ok. usei essa conta. Eu só tava pensando o que que eu fazia depois. Aí eu, tipo, fui pensando. Sabe quando tu não sabe mais o que fazer? Daí tu pensa, o que que eu posso usar com a área? Aham. Porque eu usei o raiz de 2 para ser a diagonal do lado da parte de cima. Raiz de 3 ali foi aquela diagonal ali, daquele cubo. Raiz de 5 foi Vou te ali. ensinar um jeito malandro de fazer isso aqui. É malandragem top. Cara, triângulo você sabe, né? Existe 1,5 bilhão de formas de resolver qualquer coisa para eles, Sim, né? Então eu acho que numa situação como essa, que ele te deu o tamanho de cada coisinha, né? Afinal, tá falando de cubos idênticos, então tu sabe que tudo aqui mede R, né? Basicamente. sim. Mede a aresta ali, que é 1, desculpa. Uhum. Né? Então, por exemplo, vamos dizer que é um plano XYZ, sacou? Então aqui, sei lá, é o Z, aqui é o X, aqui é o Y. Qualquer coisa assim. Tá. Tem que tomar um pouco de cuidado com o sinal, eu acho. Mas eu acho que não tem problema. De toda forma, vai ficar positivo, porque a área é sempre positiva. Ó, tu não concorda comigo que esse cara aqui tá em 0 para x e para y, mas para z ele é 1? Vamos considerar z para cima, x para cá, y para cá. Aham. Pode trocar também, se quiser, dá para fazer, sei lá, z, y, x. Tá bom? Tá. Pode ser. Então ele só tem y aqui. Então esse ponto aqui é 0, 1 e 0. Uhum. Esse ponto aqui, nossa, ele tá na posição. Aqui é 2. Tu anotou que é 2, eu vou confiar, mas. Não. Não? 2 seria os dois juntos embaixo. Então vamos dizer que aqui é 1 para Z, não é mesmo? Então ele tá em 1 para Z. E 1 para Y. E 1 para X também. Pera Beleza? aí, não entendi esse. Ó, porque ele não tá em 1 Ah, aqui, tá. não seria Z igual a 1. Aqui não seria o X igual a 1, já que o X é para dentro. Uhum. E aqui não seria o Y igual a 1, já que. Sim. Beleza? Então aqui nós temos um outro ponto do triângulo sendo 1, 1, 1. E esse aqui é o ponto
Z vai ser 2, né? E o X e o Y também são 0. E o Z é 2. Tudo bem? Aham. Pronto. Agora a gente pode fazer aquela formulazinha que a área de um triângulo é igual a 1 meio do determinante, o módulo do determinante dos pontos que formam o triângulo. Sabia dessa? Sim, sabia. Por que não usou? Porque eu não tinha pensado em pontos. Ah, um pouco de criatividade ajudou, então. Vamos lá. 0, 1 e 0. Pô, mas tem tanto zero, cara. Que delícia. Adoro fazer É, determinante com um monte de zero. Vocês têm um jeito mais fácil de fazer isso aí? Opa. Tem muitos jeitos fáceis de fazer isso aqui, mas mas aí não vamos tem que. Ah, tá. Isso que eu ia falar, não tem que. fazer do jeito ensino médio aqui. Que eu gosto de fazer de outro jeito determinante, mas provavelmente tu não aprendeu. Como que é? Eu faço assim, eu acho. Não, não É lembro um como eu jeito que faço. tu pega uma diagonal ali. Isso é uma contra de cima? Something like that. Então percebe que todos os vermelhos deram zero, né? Zero, 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 porque tá multiplicando por zero. Uhum. E no azul deu zero, zero aqui deu 2. Então o determinante deu menos 2. Pra ti, tranquilo? Viu menos Ah, 2? sim. Então tá bom. Então significa que a área é 1 meio do módulo de menos 2, mais conhecido como 1. Mas não é essa a resposta, eu acho. Ué, mas que merda. Só se eu peguei algum ponto errado ali. É, a resposta é raiz de alguma coisa. A área do triângulo PQR. Pô, mas tem que ser isso, cara. Só se eu tô anotando alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver aqui. É raiz de 6 sobre 2. Resolvido do sócio pelo vértice de um dos cubos. Pô, mas estava muito perfeita essa minha resolução. Por que que não tá certo? 0, 1 e 0. Tá tudo certo, cara. Tá tudo certo. Só se a forma que eu escrevi os eixos tá errado, mas... Tá, qualquer equação mesmo. Talvez eu tô escrevendo a equação errada, né? Não sei. Como assim, equação? A área do triângulo. Não, não, aquela lá era outra. Aquela lá era usando seno. Era meio Não, eu de. sei. É o teorema da área aquele. Mas eu tô pensando na que eu escrevi. Ah, mas é isso mesmo. Tá certo, é um meio do falso determinante. Esquisito. 2 cubos de é igual a 1. Sim, eu pensei que desse jeito ia sair tão fácil e não saiu. É, será que o determinante tem alguma coisa? Se eu errei no determinante? Mas é que se mesmo não teria como errar no determinante, porque da onde sairia uma raiz de 6, né? Sim. Que pena, tava tão bonitinho. Não sei. Então tem que fazer do teu jeito lá, né? Fazer o quê? Porque o teu Eu, jeito é mais trabalhoso, né? Eu pensei que sairia tão fácil dessa forma. o Pô, problema é que eu não sei da onde que faz isso. Eu tenho como dizer que no R é 90? não. Não pode afirmar isso. É, então, isso que eu queria dizer. Quer saber? Pô, agora eu vou ter que pensar de outro jeito, porque. Será que os meus eixos estão desenhados? Sabe que o eixo ele não pode ser desenhado de qualquer forma, né? Dependendo da forma que tu desenha o eixo, ele fica errado as contas. Tu erra no sinal, sabe? Tá. Não que eu acho que isso afetaria alguma coisa aqui, mas de toda forma. Pô, Mas, pera. pô, eu tô muito brabo, cara. Como é que não funcionou? Essa conta é perfeitamente fácil. Tu tem certeza que tudo é um decímetro aí mesmo, né? Sim, eu acho que dá pra afirmar que. Não, pera. Se fizer um Pitágoras, dá 5 igual a 3.
Dá, é retângulo, porque 5 raiz de 5 ao quadrado é igual a raiz de 3 ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado. Então beleza, então é retângulo em R. Verdade. Só que tu tem certeza que é raiz de 2, raiz de 3 e raiz de 5? Eu calculei. Mas Tá. vou tentar agora, né? Daí, Tu pode sempre utilizar as outras fórmulas lá, não sei se tu conhece todas. Deixa eu te mostrar aqui uma tabela que eu tenho. tá. 1 milhão de fórmulas. Porque daí base De... vezes altura daria raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6 sobre 2. Daria a resposta mesmo. Mas eu não sei se a altura é isso que tu falou. Mas se ele é retângulo em R? O que tem? Se ele é retângulo em R. Não, mas isso não Não, mas o muda resto eu nada. calculei, eu tenho quase certeza que é. Tipo, eu fiz todos os Pitágoras. Ah, tá. Meio que tu tá utilizando o teorema da área ali no ângulo de 90 graus, né? Entendi. Uhum. Pode ser. E não tá batendo a resposta? Dá, agora bateu. Ah, então beleza. Ai, cara, mas por que não funcionou do determinante? É, eu Brabo, fiquei cara. curiosa com esse jeito, porque seria bem interessante também, porque foi bem trabalhoso fazer. Meu Deus, velho. Tem que funcionar. Tem alguma coisa aí que não tá funcionando, que tá errada e tal, mas não sei o que é. Ai, 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 que safadeza, cara. Poxa. Pior que bater um valor aqui não é, cara. Não é possível. Bem, eu vou pensar o porquê, tá? Mas tô bem triste, que era pra ter Pera, funcionado isso a aí. ordem também de colocar os pontos tá certa, né? Tá. Tá bom. A ordem que tu coloca os pontos não altera o determinante, altera só o sinal do determinante, né? Se Ah, tá. trocar linhas numa matriz, só altera o sinal. Então a ordem não vai importar pra conta porque é módulo, né? Sim, mas eu achei que tinha que ser, tipo, num sentido, sabe? Não. Caramba. Bem, uma hora a gente descobre por que não funcionou. Talvez porque eu coloquei os eixos errado, mas. Pra dar raiz de 6, qual que é a resposta mesmo? Raiz de 6 sobre 2. Como é que vai aparecer raiz de 6 aqui? Que vai fazer raiz de 2 vezes raiz de 3 sobre 2. Tudo bem. É que esse ponto aqui, ele é um mesmo? Parece que é, né? Ele é Então, o um quê? X, um Z e um Y. Não, ele é um mesmo. Ele tem que ser um. Bem, vou dar uma olhada nisso outra Ele é hora. um. De aresta igual a 1 dm. Tem que ser, cara. Não tô entendendo por que não tá funcionando. Ó, a equação que não funcionou, hein? Não fui eu. Eu, eu usei certo aí. Mas gostou do negócio que eu te mandei? Tem um monte de coisa Sim, pra área sim, ali. eu baixei os livros lá. Ah, sim, sim. Não, mas esse que eu te mandei agora no WhatsApp, não sei se você Ah, viu. tá, eu não abri ainda, não vi que tinha. Deixa eu Qual é ver. o próximo? Ah, triângulo 5. Nossa, tem muita fórmula pra triângulo mesmo. Isso nem tinha da área pelas coordenadas aí. Pegar pra... Pergunta pro teu professor no cursinho por que não funcionou. Quê? Pergunta pro teu professor. Ah, tu não faz mais cursinho, né? É, eu não tô no cursinho. Ah, essa aí eu fiquei muito encucada, não sabia nem começar essa. Em plano cartesiano, dois vértices de um triângulo equilátero estão sobre a reta de equação y igual a x menos 2. Tá. Tipo essa aqui. E o triângulo é equilátero. Então, os ângulos são 60 graus, né? Tá. E os lados também são iguais. O terceiro vértice desse triângulo está sobre a reta 2x mais 2. Que? As retas são paralelas. Ah, sim, tá aqui. Nossa, você é boa, hein? Eu tinha pensado em fazer isso aqui, porque é diagonal. Mas deixa o diagonal deitado mesmo. A altura desse triângulo de mesma unidade de medida dos dois eixos cartesianos. A altura desses triângulos, da mesma unidade de medida dos eixos cartesianos ortogonais. Que? É, essa altura, né? Mas ele quer que seja na mesma medida aqui, ó. Mas a altura é isso aqui, no caso é 4, né? 4. Porque se aqui é o 2x mais 2, aqui é o 2x menos 2, a altura é 4.
Não tem 4 aqui, né? Por isso que tá errado. Mas então não é 4. Tinha pensado em alguma coisa, tipo, fazer a distância de 2 pontos ser iguais, só que eu não sei como é que fazer aquele ponto ali. É que assim, né? Apesar de tu ter escrito que a reta é 2x mais 2 e 2x menos 2 são assim, na realidade elas são diagonais, né? Acho que tu sabe isso, né? Ah, sim. Mas tudo bem. A gente só tá deixando esse triângulo retinho. Sim, mas eu tava falando que como os lados são iguais, daria pra fazer essa distância de um lado, de um ponto até o outro ponto até o outro. Ou alguma coisa com altura que divide a metade, né, do lado. Ou Pitágoras, alguma coisa assim, né? É, Aqui dá pra achar esse cateto adjacente. como? Porque, na realidade, né? Quando tu tem duas retas, assim, vamos pensar que essas são as retas 2x menos 2 e 2x mais 2. E tu tem aquela equação para distância entre retas, você está sempre pegando uma distância ortogonal entre as retas, né? Sim. Que no caso aqui seria a altura, né? Porque, tipo, mostrando o triângulo de Sim, real, na sim. real aqui seria a altura, né? A altura, ela recebe esse nome justamente por ser ortogonal, né? Então, no caso, tu teria que fazer a distância entre essas duas retas. Como que faz mesmo? Existe uma equação para distância entre retas, né? Mas não tem outro jeito sem ser com a equação? Bem, tu tem que pensar um pouco. Só isso. Mas eu nem lembro qual que é a equação entre só entre pontos. Mas a questão é que tu tem duas retas, né? Tudo bem. Daí tu tem um ponto aqui, tu tem uma outra reta. Tu pode calcular a distância desse ponto a essa reta. Daí virou a distância de ponto e reta, entendeu? Sim, Daí tem mas uma equação. Não sei se tu lembra a equação da distância de ponto e reta. sim, não, pera, a distância ao quadrado é igual a x menos, não, esse é do, É mais ou menos assim. Eu recomendo que tu decore, tá? Porque é sim, um negócio muito demorado de fazer. Então a distância entre ponto e reta, meu, tem uma dedução ali no meu livro que demora uma página inteira. É um negócio assim, ó, AX mais BY mais C dividido por raiz de A ao quadrado mais B quadrado. meu Deus, Essa aqui é a distância de ponto e reta, tá? Daí, o que que é o A, o B, né? Esse cara aqui dá pra chamar de x0 e y0. X0 e y0 são claramente as coordenadas do ponto, tá? tá, Daí tu pega o ponto que tu quiser dessa reta. Só escolhe um. tá, E quem é o A, B e C, né? Quando tu escreve a tua equação da reta, tu pode escrever do ah, jeito normal lá, ou tu pode escrever como AX mais BY mais C igual a zero, né? aham, não reduzida, né, Isso. tá, Então, tu teria que fazer a versão não reduzida da outra reta. tá, Que não tem nada demais também, né? É só passar o Y pro outro lado e pronto. então 2x mais 2y, Certo? aham, vai ficar 2 menos 1 e menos 2, né, Tem um certo problema com algumas coisas aqui. Aqui tem um módulo, tá? Tinha esquecido, que a distância é sempre positiva. Eu só nunca sei direito sobre esse C aqui. Se ele é o cara que tá dentro ou tá fora da equação. Eu acho que é o que tá dentro, tá? Acho que é igual a zero, mas pode ser que a resposta não bata por causa disso. Então, agora, quem é o A, né? Vai 2. 2, Vamos pegar um ponto aqui da nossa primeira reta aqui. Pode ser o ponto 0 e 2. Tá bom? uhum, Era menos 1, né? B menos 1. Mais o nosso C que é 2, né? uhum. É menos 2, não é? Menos 2. Ó, falei que eu ia errar isso. Uhum. Que droga, tem que decorar essa equação, nunca lembro, cara.
Eu dou tão pouca aula disso que a gente esquece. Daí o A é 2, né? 2, 4 mais... Daí vai ficar menos 2, vai ficar 4. É módulo, né? Mano. 4 dividido pela raiz de 5. Não tem isso ali porque não está racionalizado, né? Mas se a gente multiplicar por raiz de 5 em cima e embaixo, Tá raiz vai de ficar 4 raiz de 5 sobre 5, né? 5. Uhum. Uhul! Uhum. Pegou a ideia? Sim. Tipo, eu não sabia que podia ser qualquer ponto. Pode, porque todos os pontos têm a mesma distância, ó. Tá? Por que nesse caso todos os pontos têm a mesma distância? Sabe me dizer? Eu não falei. Porque elas são retas paralelas. Isso, garota, isso mesmo, são retas paralelas. Por isso que existe distância. Retas que não são paralelas não têm distância, porque Sim, elas têm um ponto de encontro, né? sim. E quando a distância entre duas retas tem uma fórmula também? Distância entre duas retas? Não, não tem fórmula. A fórmula é isso que eu falei aí. Tá, ok. Eu digo isso até porque eu ficava procurando, até recentemente, qual que é a equação da distância de duas retas? Nunca eu consegui achar. Daí eu pensei, ah, meu Deus, é só escolher qualquer ponto e usar na equação de ponto e reta. Beleza? Tem uma forma de fazer isso. Nossa, que demora. Eu posso até te mandar a página do livro depois. Bem Produção? chato, beleza? Oi? Não, não precisa. Se demora mais, não. Então tu Não. vai ter que decorar isso aí, tá? Sim, sim, sim. Eu vou E a botar já. ideia para tu fazer é tu pegar tipo um ponto genérico de cada reta e Uhum. daí tu vai criar uma nova equação de reta, vai buscar o encontro das duas, sabe? É uma parada meio longa assim, entende? Sim, tá. Então, a ideia é essa. Beleza. Beleza. Vamos para a próxima. Cadê a próxima? Tá aqui. Seja K um número real. Churusbango, churusbago. Vamos ver o que tá pedindo aqui. Valor de K para que a solução gráfica desse sistema pertença ao interior do terceiro quadrante no plano cartesiano. E aí? O que que tem de especial no terceiro quadrante? Então, eu fiquei pensando nisso, no terceiro quadrante. Pensei no ângulo, mas não. O especial do terceiro quadrante é que todo mundo é negativo nele. Tá, verdade. Percebeu? Uhum. O seno e cosseno. É, não exatamente seno e cosseno, né? Mas pelo seno e cosseno tu pode perceber, mas a questão é, É, eu percebi pelo seno e cosseno. né? Aqui todo mundo é negativo. Tá. Beleza, então a gente quer que a interseção, ou seja, tanto x quanto y, seja menor que zero. Então, teria que. Não, eu ia falar igualar o y. Ou fazer um de cada e Sim, menor que vamos aos zero. poucos aqui. Eu nunca fiz um problema como esse, mas vamos aos poucos. A gente quer que eles sejam menores que zero, né? Então Uhum. vamos colocar aqui que o y tem que ser menor que zero. Mas quem é y? Não é x mais 28? Ou. Ou o outro cara lá, claro. Uhum. Mas por hora a gente tem isso. Então, para o y ser menor que zero, o x tem que ser menor que 28. É tipo uma primeira solução aqui. Uhum. Vamos guardar ela. E outro cara, a mesma coisa. Kx mais 14 deve ser menor que zero. Só que daí o x é menos 28. Não, o x é menor que menos 28. Vamos com calma aqui. Menor ou igual a 14. Menos 14, né? E aqui tem um ponto, né? O K, ele fala se é positivo ou negativo? Não, pode ser qualquer coisa. Né? Não, é. Por quê? O que que acontece aqui, né? Se o K for maior que zero, eu vou ter que o X tem que ser menor que menos 14 sobre K. Uhum. Só que se ele for maior, não. Vou ter que aumentar aqui, desculpa. Se ele for maior, desculpa, se ele for menor que zero, não.
Se o K for menor que zero, a hora que eu passo ele dividindo para outro lado, ele troca o sentido da desigualdade, lembra? Uhum. Ah, sim. Tá bom. A gente quer que esse sistema seja resolvido ao mesmo tempo, né? Sim. Então, caraca, daí fica meio doido, porque a gente vai ter um carinha aqui que é do x menos 28, né? Que seria da primeira equação. Uhum. E como tem que ser menos, a gente vai pintar de vermelho aqui a parte menos aqui. Tem que ser solução dos dois ao mesmo tempo, né? Então, para o caso de K maior que zero, né? Vamos colocar aqui. A gente vai ter... Tem que ser solução das duas ao mesmo tempo. Eu acho que o K vai ter que estar fazendo esse negócio virar 28, né? Qual é o K que faz aqui virar 28? Os dois casos, né? Meio. Menos um meio, né? Quer dizer, meio só. É. Só que K maior que zero, quem é que vale? Vale a resposta negativa. No caso, né? Então, se o K for um meio, tá valendo ali. Qualquer valor de K, qualquer valor de K. Porra, cara, é difícil falar isso porque é um negócio difícil de pensar. Mas qualquer valor que faz isso ser menor que 28 vale também. Sim. E para Mas ser é menor que 28, o K tem que ser maior que um meio, né? maior que menos 28? Vamos pensar aqui, ó. Se o K é maior que... Por que eu coloquei K maior que zero? Ah, sim, se o K é positivo, né? Se o K for positivo, qualquer cara maior que um meio que tu coloque vai fazer a resposta ser menor que 28. Uhum. Não, vai Então, ser 28, não é? não, se eu colocar K igual ao meio, ele fica 28, beleza. Mas Uhum. qualquer valor maior que um meio vai fazer isso aqui ser menor que 28, Tá, certo? sim. Uhum. Então tem que escrever tudo isso para tu lembrar depois. Vamos lá. Qualquer valor maior que menor, porém maior que zero. Maior que um meio é maior que zero, né? A gente está pensando no domínio do K maior que zero, tá? Para x é menor que menos 28, beleza. Então qualquer valor maior que o meio vale. Mas agora vamos pensar aqui, né? A gente precisa que continue sendo menor que menos 28, de acordo com a primeira regra lá. Uhum. Só que o K aqui é negativo, Tá, certo? então. Existe valor negativo que faz ser? Não, né? Não. Aqui não tem valor de K, pois não tem valor negativo que faz isso ser menor. Então, de um meio até o mais infinito, né? De um meio. É. 28 já tá incluso. Certo? Tem essa opção ali? Não. Tem até o menos infinito. Não, menor que. Ah, não, menor que menos um meio. O que eu não peguei aqui? Oh, meu Deus, tá complicado, hein? Essas questõezinhas. Mas é essa desigualdade aí.
questão insuportável. Tem que ficar fazendo essa análise chata aí. Sim. A gente pode pular pra próxima, depois eu volto, né? Tá. O negócio é fazer os desenhos e tal, né? Chatice. Deixa eu pegar a próxima aqui. Entendeu a ideia do problema, né? O quê? Entendeu a ideia daquele problema, Sim. que é resolver aquela desigualdade, né? Aquele sistema de desigualdade. Sim, essa aí eu levei um... Meu Deus. Eu jurava que eu tava sabendo fazer e não tava. A figura indica os gráficos de uma reta R e uma senoide S de equações para I parará, e um plano cartesiano. Sendo P um ponto de interseção dos gráficos, conforme mostra a figura, sua abscissa convertida para graus é... Eu achei que eu tinha que ver o período, calcular mais ou menos o período, aí depois ver ali no P onde é que ele ia parar. Mais ou menos isso mesmo. Só que tu tem que entender como é que funciona essa função, né? Ela começa no 1, não no 0. Sim, mas se eu começar ali, não posso começar ali embaixo? Começar daqui? É, Não. Tem que ter em mente uma coisa. Se tu joga 0 nessa função aqui, vai dar esse ponto. tá, entendi. Então, né, o primeiro pico vai ser aqui em π sobre 2. Vai ter alguma coisa aqui em π. 3π sobre 2. Se eu colocar os cinco meios na função, eu consigo saber? Consegue. Só resolver daí, né? Sim, mas eu acho que eu não sei se eu sei resolver isso. Tipo, vai dar seno de 5x, é isso? Vamos ver. Seno de quanto mesmo? Ah, não, seno de 2x. Passa pra lá. Vai ficar 3 meios, né? Uhum. Só tem que tomar cuidado com uma coisa, tá? Já não tá mais no primeiro ciclo. Porque o primeiro ciclo acabou aqui, ó. Quando repete a onda, tá vendo? Uhum. Então tu vai encontrar uma resposta que tu vai pensar que tá lá no primeiro quadrante, no primeiro ciclo. De fato tá no primeiro quadrante, mas não é o primeiro ciclo. Vai ser grau maior que 360. Vai ser maior que 360? Era pra ser, mas só tem resposta menor aqui, né? É, eu acho que a resposta é tipo 190 alguma coisa. Tá, claro, porque é 2x. Tô falando merda. 2x faz tu fazer o dobro, né? É uma frequência maior, sabe? Então tu vai fazer duas ondas, um seno normal faz uma. Mas aí no final não tem que dividir, né? Calma, a gente já chega no final. O importante é tu saber que sai um ciclo inteiro em 180 graus, beleza? Um ciclo inteiro em 180, tá. É, porque o ciclo não é em 360? O Aham, seno não dá o giro todo em 360? sim. Como ele tem 2x aqui, vai dar em 180. Então aqui é Então, 180. aí é 180, tá. Isso. Tá. Então é um pouquinho mais de 180, né? Sim, tá, daí faz sentido. Isso. Mas, daí era só ver o que era maior que 180. Qual é o seno que faz dar um meio, né? É o seno de 30. Então, Sim, 2x igual a 30 graus. Beleza? Então, x sim. igual a 15. Só que como é depois do primeiro ciclo, 195. Entendeu? 190, tá. Eu não tinha que olhar alguma coisa de sinal, não, né? Não. Tá. Aqui é só entender o comportamento da função seno, né? Tu olha para isso aqui, tu tem que saber que é um seno. Não, isso sim. Tipo, mesmo se não tivesse aqui a equação, você tem que saber que é um seno que está deslocado da origem, né? Que ele tem esse 1 a mais ali, jogando ele para cima, porque seno sempre começa daqui, né? Mas o 3 não teria como saber, né? Esse teria, claro, se ele tivesse mostrado que aqui era 4, né? Aí teria. Tá, não, sim. Beleza? Uhum. Pegou a ideia? Beleza. Tá. Uhum. Então tá bom. Então, essas questões sim tem que analisar tudo. Não é só jogar na Eu acho fórmula. muito difícil essa de gráfico.
É, porque não é sempre a mesma coisa, né? O Sim. argumento ali muda tudo. Inclusive, acho que eu vou olhar lá no livro pra ver se tem uns exercícios pra fazer. Beleza. Caramba, tá voando aqui nas questões, hein? Sim. Essa agora é uma festa infantil de empuxo, essa? Sim, eu acertei a primeira, a segunda é uma parte. Não, mentira, a segunda eu queria entender, porque eu não entendi. Ah, é? Mas o que que tu não entendeu exatamente? É que assim, eu sempre me confundo da para onde o empuxo vai, para cima ou para baixo, ou para onde a força vai, para cima ou para baixo. Daí na hora de fazer, eu sabia como calcular, que eu tinha que pegar e fazer, sei lá, empuxo é igual ao peso mais a força do teto. Só que daí na hora de fazer isso eu não consigo porque eu não sei o que que é para cima, o que que é para baixo. Eu só sei que o peso é para baixo, mas o empuxo eu nunca sei se é para cima ou para baixo. Ah, isso vai depender. Bem, o empuxo, na verdade, é pra cima, né? Porque, porque, tipo, o empuxo ele sempre vai contra a força-peso, assim, de certa forma, né? Mas tipo As na coisas água. querem subir, a água também. Como é que uma coisa fica boiando na água, né? Se o peso tá empurrando ela pra baixo? Ah, tá. Do empuxo, então o empuxo é sempre pra cima. Eu preciso ir no banheiro rapidinho, tá? Será que com isso Beleza. tu consegue terminar? Oi? Será que com isso tu consegue terminar a questão? Sim, acho que sim. Aham. Beleza, já volto. Tá.
Desculpa a demora. Conseguiu fazer? Sim, e deu a resposta mesmo. Ah, que coisa boa. Lembra que no empuxo, as coisas que aparecem, densidade e volume, são sempre do fluido deslocado, tá? Mas nesse caso, era do ar, né? Ah, A densidade era do ar e o volume daí era da densidade. Ah, tá, era do ar também, do ar também. isso. Tá. Não, era do balão. Pro peso né? Mas pro empuxo é sempre o fluido que o balão tá deslocando. Vamos ver a outra aqui. Ué, mas eu calculei tudo com. Você errou, porque o fluido que. A densidade que vai no balão é. A densidade que vai na equação do empuxo é do fluido deslocado. Não, sim, sim. A da densidade eu coloquei a densidade do ar. Mas aí no E foi o volume. fluido deslocado, né? Sim, sim, mas aí no volume Colocou o volume foi do balão. o que o balão fez. Justamente, que também, por consequência, é o volume de fluido deslocado. Ah, tá. Porque ele não desloca justamente o seu próprio tamanho. Sim. Acontece que às vezes não é assim, né? Tipo, quando tem um objeto boiando pela metade. Então é só metade do volume do objeto. A quantidade de fluido deslocado, entendeu? Ah, sim, sim, entendi. Essa é a ideia. Uhum. É o princípio de Arquimedes, né? Tem uma banheira Sim, cheia, tu coloca metade de um cubo ali, a quantidade de água que vai sair é justamente o volume de metade do cubo. É tá. assim que eles calculavam antigamente se o ouro era de verdade ou não, né? Pela densidade. Tá. Eles, por exemplo, pegavam uma coroa de ouro, não sabia o volume da coroa, tudo bem, mas daí eles colocavam a coroa na água Uhum. e via o volume de água que saía, fazia a conta lá para ver se a densidade era a densidade de ouro, entendeu? Sim, faz sentido. Então, é o tipo de conta que eu já vi cair na FUVEST, esse experimento Sim, mental aí. cai esses experimentos. Uhum. Era exatamente esse problema da coroa, tá? Um brinquedo existente em parque de diversão consiste em um elevador no qual as pessoas ficam sentadas e são elevadas até determinada altura. Ponto A, em certo instante, o elevador é solto a partir do repouso despenca numa queda brusca, atingindo sua máxima velocidade a passar pelo ponto P. Certo? Porque depois vai ter um ímã lá freando ele. Assim que funciona aqui no Beto Carreiro, lembra? Na Big Tower? Sim. Sim. É. Que freia a E Big você vê Tower que não é um eu freio. nunca fui. Eu nunca fui. Ah, tu tá zoando que tu é catarinense e nunca foi no Beto Carreiro. Não, eu já fui no Beto Carreiro, mas eu nunca fui na Big Tower. Ah, teve medo da Big Tower. É, eu tenho um pouco de medo de quedas, assim. Vou te falar uma coisa, eu tenho 31 anos. Eu fui na Big Tower no ano que ela lançou. Eu Meu Deus. tinha 12, eu acho. Sabe? A Big Tower lançou, eu tinha 12 anos. Daí foi numa época que a escola era escola pública, né? Daí eles davam pros melhores alunos da escola e de graça, assim. Daí Meu foi numa Deus. terça-feira, não tinha ninguém. Aí a gente foi na Big Tower, tipo, 4 ou 7 5 vezes, vezes né? seguidas, assim. Foi muito legal. Loucura, loucura. Considere que a aceleração gravitacional é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, que a massa total do elevador e das pessoas que estão nele seja 400, que a energia potencial gravitacional do elevador em relação ao ponto P seja 3,2 e que, nossa, que o elevador passa pelo ponto P com energia cinética. Tá bom, conservação de energia, né? Qual que foi o problema? Sim, não, eu consegui fazer a A, só que a B eu não consigo entender como é que eu calculo essa força de resistência. Tá. Vai ser com o trabalho, né? A Hum, força de resistência sempre sai com o trabalho, porque tu tem informações de energia. Então, a força de resistência faz um trabalho da força de atrito, vamos dizer assim. ah, Então, tu mantém toda a conservação lá, só que tu vai colocar esse termo aí que vai. mas eu escrevo trabalho igual é energia cinética, não é? Não, na verdade, são as relações de conservação que vão mudar, né? Sim, mas para fazer a conta. Então, ó, vamos lá, vamos pensar na B, então. A energia total do sistema, antes era só energia cinética, né? Uhum, Só que agora tu vai ter também o trabalho da força de atrito, entendeu? É isso. tá. Então, no caso, o que vai acontecer aqui? Que está 20 metros abaixo do ponto que ele considerou como zero, né? O ponto A ele considerou como zero? Ponto A. Não, eu que considerei. Ele Cons- fala que tem 80. Uhum. Mas é isso, a energia continua sendo a mesma. Só que agora tu perdeu uma parte dessa energia com atrito, entendeu? Então, em vez de tu dizer apenas que energia potencial é igual a energia cinética, se tu tiver que dizer, né, energia potencial é igual a energia cinética, potencial mais cinética mais o trabalho da força de atrito, entendeu? E É aí a isso. força de atrito seria essa força de resistência?
a força de atrito, né, ela seria a força de atrito mesmo, que é o que tu tá procurando. O trabalho da força de atrito seria a força de atrito vezes o deslocamento, né? O deslocamento onde teve atrito. Tá, que o deslocamento é o 20. Exato. Isso Tá, mesmo. entendi. Sacou? Isso Entendi. aí. Aham. Beleza. Obrigada. Então é isso aí. Poxa, espero ter te ajudado, tá? Sim, ajudou muito. Ah, tá bom. Depois você pode me enviar. Ah, não, a aula agora tá gravada, né? Tá gravado, eu vou te enviar tudo isso aqui também, não se preocupe. Tá bom, obrigada. Então Até tá. terça. Até terça. Valeu. Tchau.